Está entrando no ar agora, Doutor INSS, o amigo dos aposentados. Olá, meu amigo Carlos, prazer ter você aqui no nosso programa. Olá, você que está em casa, que vai estar me assistindo, me ouvindo. Tem muitas coisas legais aí para gente, ok? Relacionado ao INSS, relacionado à aposentadoria, BPC, LOAS e uma especialidade minha também, que é a questão do empreendedorismo, né? Técnicas de venda hoje que tem muitos tabus, né, na área de venda. Tem pessoas que falam que venda você tem que ter, você tem que nascer com dom, ou você tem que ter esse dom. Então, tudo isso é mito, mas eu vou esclarecer aqui conforme a gente for caminhando. Eu vou desenrolar e vou esclarecer todas as dúvidas e você vai sair daqui fera, tanto em vendas como se quiser ter o seu próprio negócio. Eu vou te dar os caminhos das pedras. Ô, Marco, a gente fez aqui durante um tempo vários programas do Dr. INSS falando sobre vários tipos de comorbidades, como as pessoas podiam é, é, conseguir o benefício Sim, previdenciário, né? sim. Auxílio, aposentadoria, LOAS, tudo isso. Aí a gente tem agora, no momento, tem um grande problema, né, rondando a Previdência Social, que é essa questão dos descontos, Verdade. que também acaba chegando em vocês que trabalham diretamente com a Previdência. O que você tem observado em relação a essa questão dos descontos? Na tua visão, né, quem foi mais prejudicado? Assim, as pessoas que tiveram mais descontos nas suas, no seu benefício, né? Aí bota aposentadoria, que eu quero entender, né? E eu acredito que as Entendi. pessoas em casa querem entender também. Quem foi mais vítima desse problema todo na Previdência? Bom, essa questão da previdência social, esse rombo do INSS, é o pessoal mais carente, né? O pessoal que tem ali o seu pagamento comum, salário, pescadores, pessoal do BPC Loas. Os maiores atingidos foi o BPC Loas, né? Que são as pessoas que não tinham contribuição, e aí tinha uma patologia que impossibilitava eles exercer funções facultativas, e são pessoas que não são esclarecidas, né? Pessoas leigas que tiveram os maiores descontos. Porque só com a aposentadoria, valores altos não tinha desconto, não tinha nenhum tipo de desconto, porque a pessoa, geralmente que tem 2 salários, 3 salários, é uma pessoa já esclarecida, tinha uma profissão, porque ninguém ganha mais de um salário se não tiver uma boa profissão. Isso. Então, para essas pessoas, não tinha esse tipo de desconto. E se tivesse, eles conseguiam identificar e conseguia cancelar. A população mais carente não consegue, por mais que consiga ver, mas não consegue cancelar por conta da burocracia. E isso, eu acredito que tenha sido um motivo de grande procura lá no teu escritório, né? Sim, o pessoal tem procurado a gente para tentar reverter essa situação. Aí, lá, no meu caso, né, eu sou o doutor INSS, eu sou especialista na área de previdenciário. Então, eu procuro focar só na área de aposentadoria, BPC Loas, auxílio-doença e tudo mais. Quando tem algum processo, eu encaminho para o advogado parceiro, que trabalha lá também com a gente. Uhum. Então, esse tipo de processo eu passo para ele para não misturar. Se eu falo que eu sou um profissional, eu tenho que focar naquilo que é interessante. Então, e muita gente tem procurado. E, para minha surpresa, pessoas que eu aposentei com 1 ano, 2 anos, já está tendo um desconto, para você ver. Como que essas pessoas estão tendo desconto depois do escândalo do INSS? É um absurdo. E o que tem acontecido com o nosso escritório? Não só o nosso, todo mundo que trabalha nessa área, o INSS está lento. Se o INSS está lento, não está marcando perícia e não está aposentando. O próprio INSS está cancelando as petições. Olha só que coisa. Então Caramba. tá tendo um colapso nessa área.
Só que os jornais não estão anunciando isso. As pessoas estão na fila, esperando o benefício, e o INSS, nessas pessoas que estão na fila, alguns deles, o INSS está cancelando para você reiniciar. Caramba. Por que ele faz isso? Porque no momento que você dá a entrada, se demorar aí 5 meses, de 3 a 5 meses, você recebe retroativo, os atrasados. Então, quando ele cancela, você começa do zero, aqueles meses para trás, aqueles salários que ficou, já era. Então, é isso que tem acontecido aí no nosso Brasil. Então, vamos falar aí, break news, né? Break news. Para você que está em casa, você que está vendo, assistindo esse programa, olha só em que ponto nós chegamos. Marcos, dentro desses descontos, Sim. tem uma média de descontos. Sim, tem. Né? Os mais antigos, qual era a média de desconto de valor, né? Os mais antigos geravam em torno de 14, 25 e alguns chegavam a 30 reais. Só que hoje, depois da descoberta, eu já peguei casos de 300 reais de desconto. Caramba, 300 reais. 300 reais. A pessoa não tem 1 ano de benefício. Mas o desconto é equivalente ao quê? Qual o tipo de serviço? Porque o cara cobrar 300 reais, né, descontar 300 reais de um aposentado, que tipo de serviço é esse? Então, aí não tava explicando lá no detalhamento de crédito da pessoa que era empréstimo. Só que a pessoa nunca fez empréstimo. Aí ela foi no banco e quando chegou no banco, o banco falou: não, isso aí é um desconto do INSS. Aí a pessoa questionou: mas como é um desconto do INSS, está falando se é empréstimo? E o INSS não faz empréstimo. E aí ficou uma coisa sem conclusão. Ou seja, é um produto que eles embutiram ali com o rótulo trocado. Com o rótulo trocado. E aí, como é que você descobre isso? Agora você imagina uma pessoa leiga. Isso que é o grande problema, né? Tentando descobrir isso aí, como é que vai resolver? Aí vai ter que ir para um profissional, vai para um advogado, vai para um escritório especializado para poder resolver. E assim, olhando por um lado, para vocês é uma coisa boa, porque é trabalho, quer dizer, Sim. É boa, né? Fica até estranho falar isso, né? Que é uma coisa ruim dessa pode ser boa. Mas eu digo assim, em questão de trabalho, é um aumento de demanda. Mas você olhando para um lado humano, é um absurdo, porque acaba, de outra forma, prejudicando o profissional, porque aí vocês têm o trabalho de vocês, né, onerado, porque você dá uma entrada numa causa de um cliente, e essa causa não vai ser, né, não vai ter, como é que se fala? Não vai ser deferida, né? Eles vão indeferir isso aí, vão derrubar, aí você tem que fazer um retrabalho, e você fica trabalhando em cima de um troço que era para eles resolverem e você que tem que... Então, olha só que coisa interessante. Tem o pessoal de auxílio-doença. O que é o auxílio-doença? A pessoa se acidenta ou está com alguma patologia e a pessoa fica em casa para poder se tratar. Quando a pessoa trabalha de carteira assinada, ela fica 15 dias pela empresa, depois a pessoa fica pelo INSS, aí tem que dar entrada no INSS. Porém, a empresa paga 15 dias, o restante dos meses que a pessoa fica em casa, ela dá entrada no INSS e fica esperando isso ser aprovado. Só que como o INSS está com essa situação, essa demora da fraude, a pessoa não recebe nem da empresa e não recebe do INSS. Porém, essa pessoa trabalhava, tinha o seu salário todo mês certinho, então as suas contas estavam como? Tudo paga. Estava tudo no controle. No momento que entrou no auxílio-doença, deu entrada no INSS, o INSS não concedeu, a pessoa passa fome. Porque não tem a quem recorrer, né? Não tem. Aí a pessoa tem que se expor. Aí vai a parente, vai a vizinho, pede cesta básica. Eu peguei diversos casos desses. É aterrorizante. E acaba criando dívida, né? Criando dívida. Né? Quando tem linha de crédito, a pessoa pega a linha de crédito. Aí suja o nome, já fica com o nome ruim, porque tem casos lá de 5 meses, 6 meses que a pessoa não recebeu. Se você pega uma linha de crédito com 3 meses de inadimplência, o nome já fica sujo. E a dívida ela aumenta. Quando você passa a receber do INSS,
Você está com tantas contas que você não consegue priorizar o empréstimo, vai priorizar as outras coisas que são mais emergenciais, como colégio, plano de saúde, Isso. Luz, remédio. água, essas coisas, né? Claro, assim, pô, então você vai priorizar o que é mais emergencial. Então ali você deixa para trás. Olha só a situação. Ou seja, a pessoa, além de ter todo essa problemática de ter que se expor, ter que passar por todo esse problema, ainda acaba adquirindo uma dívida que, em alguns casos, não vai conseguir depois pagar, porque a gente sabe que juros de empréstimo é uma coisa absurda. Cartão de crédito, então, Não, a pessoa, tudo que a pessoa tiver ali como crédito, ela vai usar. O que é mais rápido, a pessoa tem um cartão de crédito, mais rápido é o cartão de crédito. O que eles estão fazendo? Eles pegam máquina de amigos, com o próprio cartão ele passa lá para poder pegar o dinheiro. E pegar o dinheiro. Só que o dinheiro vem com muito desconto, ele parcela. Não consegue receber do INSS, não consegue pagar o parcelamento. E como é que é o cartão de crédito? É uma bola de neve. É juros sobre juros. E aí a pessoa perde o cartão. Só que depois ainda vai por algum tipo de crédito que ainda consiga. E aí a vida da pessoa fica um caos. Um caos. Caramba. Marco, vamos falar agora Sim. Vamos falar de empreendedorismo. Sim, legal, boa. Que eu acho que assim, é um dos únicos caminhos hoje para a pessoa tentar fugir disso. Né? Acho que não tem como a pessoa... de forma legal, né? De forma legal. De outra, né? Não tem outro meio, é só esse. Né? Porque se você for pensar direitinho tudo que está acontecendo, que está rolando no nosso país e tudo, você fica maluco. Você fica maluco e você fala assim, pô, vou começar a fazer coisas que não deveria. Né? Então, para quem ainda tem um pouco ainda de sanidade, só resta isso, né? Estamos nós aqui, né? Estamos aqui. Nessa batalha. Mas me fala, Marco, hoje, cara, como você vê esse mercado, né? Acho que palavra não seria nem mercado. Como você vê a temperatura do país para a pessoa que quer empreender, cara? Então, é assim, Carlos, quanto maior o caos, maior as oportunidades. Na pandemia, muita gente ficou milionária na pandemia. Eu tenho amigos, são milionários e ficaram milionários na pandemia. Muitas pessoas quebraram na pandemia. Isso. É aquele famoso ditado: enquanto tem alguém que chora, tem alguém que vende o lenço. Isso aí. Entendeu? Agora, a questão é o seguinte, é você entender a oportunidade. Marco, como eu faço para entender a oportunidade? A oportunidade é agora. A oportunidade é hoje. Entendeu? A oportunidade não é amanhã. A oportunidade, ela pode ter até passado, mas ela retorna de um outro modelo. Então, a oportunidade é agora, não é amanhã. Então, tem pessoas que têm sonhos, sabem fazer alguma coisa. O que eu vi, Carlos, nessa fase, né, de caos, de pandemia, né, e tudo mais, muitas... Eu tenho uma loja aqui no centro de Caxias, que é uma loja ali no Calçadão, e tem aumentado o número de pessoas vendendo bolo de pote, salgadinho. Assim, e você olha para a pessoa, você vê que a pessoa não é daquele ramo. É visível. A pessoa não faz aquilo dali muito tempo. Começou agora, porque a pessoa não sabe falar, não sabe fazer uma apresentação. A aparência da pessoa é diferente, não é de um vendedor de rua. Eu trabalhei em rua há 8 anos, eu fui vendedor de rua, eu vendia cloro desinfetante. Eu sei como é que é um vendedor de rua. Eu sei qual é o linguajar do vendedor de rua. Tem algumas técnicas, né? As técnicas que eles usam para poder... Tem. Aí eu vejo lá cada pessoa chegando no meu escritório, na minha loja, falei assim, rapaz, esse camarada ficou desempregado por pouco tempo. E eu sempre procuro ajudar, só que eu não gosto de comida da rua, eu não gosto. Tu vai melhorando um pouco a vida, tu vai ficando um pouco enjoado. Antigamente comia todo tipo de porcaria, hoje não mais, mas eu sempre procuro ajudar, eu compro e dou para alguém. Isso é até uma forma de eu ficar ligado espiritualmente, né? Você ajudar o teu próximo, né? Então sempre procura ajudar. Mas você acaba ajudando dois, né? Tu ajuda aquele que te vendeu e aquele que você está doando. Que eu estou doando. Então eu vejo ali que a pessoa
tá ali iniciando. Legal, eu acho bacana. Eu compro para incentivar a pessoa. Eu posso falar assim, eu não quero, não como, tô de regime. Eu poderia falar isso. Mas eu compro porque eu vivi na rua. Eu sei como é que é a rua. E para mim, que já era acostumado com a rua, não era tão fácil assim. Agora imagine quem está Quem tá começando. começando isso? E toda hora passa. Isso não mudou. Isso continua. Toda hora passa. É bolo de pote, é salgadinho, é cocada. É um monte de coisa. É um monte de coisa. Então, assim, é bacana. É bacana a pessoa se desafiar, sabe? Tem pessoas que hoje estão insatisfeitas no trabalho que está, mas não tem a coragem de se desafiar. É tipo assim, eu vou, e se der errado? Pô, beleza, se der errado você perde dinheiro. Mas se der certo? É. E se der certo? Eu também, comigo, com o Carlos, foi da mesma forma. Eu fiquei com medo. E eu ainda sou tímido, embora não pareça, mas eu sou um camarada tímido. Em alguns momentos na minha vida, essa timidez aparece. Só que eu sou tão para frente que meus amigos falam assim: cara, você é tímido? Eu falei: eu sou tímido. Tem algumas situações que eu sou tímido. Que isso aparece. Às vezes a pessoa não percebe, mas eu sei qual é a área que eu sou tímido. E eu tive que trabalhar na rua. Imagina uma pessoa que é tímida para bater em porta dos outros para vender cloro desinfetante. E assim, a gente sabe que É desafiador. é muito desafiador. É muito desafiador. Eu vou te falar, eu no outro dia eu estava assistindo o Pânico, e foi uma banda, eu já tinha visto essa banda muitas vezes na internet, Aham, e eles tocam fantasiados. Né? O legal. vocalista se fantasia de idosa, e os dois músicos de idoso, do homem, né? Do Aham, sexo masculino. E aí ele contando o porquê daquilo, como ele teve aquela ideia. Que ele gostava de música, e ele tinha um violão, e ele, todo lugar que ele ia, ele levava o violão, e quando chegava na hora dele pegar o violão e ir lá e tocar para os amigos, né, na família, a resenha com os amigos, com a família, né, em trabalho, ele ficava com vergonha. Ele ficava com vergonha e não conseguia. E na aí, família, com a né? família, e É. tu vê, olha só, o cara não era só questão externa, era interno também, né, dentro do próprio ambiente que ele vivia, ele tinha essa timidez. E ele um dia disse que ele passou num lugar e viu uma senhora vestida daquele jeito. E ele achou aquilo interessante, porque era assim, era um estereótipo de velhinha mesmo. Né? Legal. Era uma velhinha vestida de velhinha. E aí ele achou aquilo engraçado e aí teve a ideia. E aí ele falou que a primeira vez que ele fez, ele foi tocar num bar e tinham 4 pessoas. E aí o pessoal ainda ficou assim, né? Meio assim. E que uma pessoa entrou, um jovem, Aham. entrou batendo palma e falou: cara, que legal, ai, caramba, muito maneiro, muito maneiro. E aquilo ali falou assim: cara, aquilo ali pra ele foi a chave. Beleza. E aquilo ali fez com que hoje eles estão conhecidíssimos no Brasil. Então já foi até na Globo, no programa não sei se foi do Luciano Huck, do Marcos Mion, um cara desse aí da Globo aí. E já estão assim, tão indo em tudo quanto é lugar, porque além da banda ser boa, ele é muito bom tocando, né? Os músicos são muito bons. A ideia é muito legal. É. Cara, você falou uma coisa interessante aí. A virada de chave dele foi alguém bater palma. Nas técnicas de vendas, nós chamamos isso de ponto de. Tem um nome que a gente fala, fugiu a memória. Essa questão da percepção da pessoa, ela tem que ter. Agora, veja bem, lá naquele dia que essa pessoa estava fazendo essa apresentação, tinha mais gente quieta do Isso. que falando alguma coisa. Uma pessoa só foi o suficiente para virar a chave na vida dele. Poxa, eu esqueci o nome. Caramba, eu estava aqui, quando eu te cortei, eu esqueci o nome. Mas a gente fala sobre esse ponto, esse momento da venda. O que acontece hoje? Daqui a pouco eu lembro. O que acontece hoje? Os vendedores hoje, eles não sabem vender. Não. Não sabem. Os vendedores bons eram de antigamente. Antigamente tinha muito vendedor bom. Hoje tem praticamente pouco, só em algumas áreas específicas.
A gente compra porque a gente é consumidor mesmo. A gente está lá, hoje eu vou comprar um telefone. O cara pode ser desenrolado ou não ser, eu vou lá e vou comprar, eu já sei o que eu quero. Só que quando o cara é bom, ele acaba me convencendo a comprar um telefone muito melhor e, obviamente, um pouco Um mais pouco mais caro, caro. né? Existe umas técnicas de vendas antigas, milenares, né? Eu detenho essas técnicas de venda. Eu sempre falo sobre isso e explico por que eu falo sobre isso. É conhecido como as 10 técnicas de vendas mais usadas em todo o mundo. Isso veio dos Estados Unidos, essas técnicas. E quem tinha essas técnicas morreram. Os mais antigos morreram. As gerações de hoje não quiseram ser vendedor, porque acham que vendedor é uma coisa ruim. Não. Os maiores salários hoje, não vou falar de hoje, desde que existiu venda de alguma coisa, foi de vendedor. Os maiores salários. Não tem, não tem o médico, não tem o camarada que trabalha na indústria, não tem gerente, não tem supervisor. Não. Os maiores salários hoje é de quem vende. Quem é vendedor, quem sabe vender, ele faz o teu salário. Quanto é que você quer ganhar? Eu quero ganhar 5.000. Você tem instrução para isso? Não, mas você sabe vender? Sei. Então, ele consegue ter 5.000 de salário sem ter instrução. Olha só que loucura que eu estou falando aqui agora. E às vezes você vê pessoas que têm instrução, faculdade, teve boa família, uma boa educação, e às vezes trabalha para esse camarada que não É. tem instrução. Sabe quem falou isso? Flávio Augusto. Flávio Augusto falou assim: o correto, o disciplinado, o inteligente vai trabalhar para o indisciplinado, o desequilibrado. Ele fala exatamente isso. E exatamente isso é o que acontece. Eu vivo isso na minha vida. E eu vou te falar, eu consumo muito YouTube, né? Aham. Então tem alguns YouTubers que eu já sigo, que são alguns nichos, Sinal de vendas, sinal de venda, que assim. é o nome. Te cortando, Não, não, porque o pessoal, né, vai ficar curioso em relação a isso aí. Quando você está numa negociação, a questão da negociação, eu fiz coach. No coach, isso leva um outro nome. O nome disso é mesa de negociação. No coach é mesa de negociação. Não necessariamente precisa ser numa mesa, mas geralmente grande negócio é fechado em mesas, né? Eu era vendedor de cloro, eu não vendia numa mesa, mas quando eu entrava na negociação, como que você entra numa negociação? Quando você começa a falar de preço, de valor. Ali é uma negociação. Quando você fala, aqui está um copo. Vamos supor que eu estivesse vendendo esse copo para você. Eu vou fazer apresentação. Isso não é venda, é apresentação. Seu Carlos, esse copo aqui, ele é modelado. Ele tem um design que foi inspirado numa revista grega. Por isso ele tem esse design. Ele não é apenas vidro. Ele tem cristal embutido. Não é à toa que você consegue ver aqui de cor diferente, porque existe um cristal aqui nele. Esse copo, ele é leve e é um copo bem bacana de a pessoa poder segurar, porque em cima ele é um pouco mais avantajado e embaixo ele cabe na sua mão. Um copo desse geralmente é vendido a R$ 12, mas como eu só tenho 2 aqui na mesa, esse 2 se torna R$ 20. Agora se tornou a parte da negociação. Então, aqui, se eu fosse oferecer esse copo, eu venderia dessa forma que eu acabei de te oferecer. E você vê, o vendedor não é mentiroso, ele é criativo. O que eu aprendi na rua, eu não aprendi em lugar nenhum. A rua me fez eu ser criativo. Você sabia que eu fiz uma palestra numa igreja em Realengo e tem aquele Leonardo DiCaprio que ele faz aquela coisa da caneta, me vende essa caneta. Não sei se você chegou a ver essa parte que ficou até famosa. O Lobo de Wall Street, né? O Lobo de Wall Street, muito bom. Para venda, Que é um esquece. personagem verdadeiro, né? É um personagem existe, verdadeiro, fatos reais. né? Então ele fala sobre aquela da questão da venda, vende-se essa caneta. E aí eu fiz lá. Aí pedi o rapaz para vender a caneta para mim. Ele não soube vender. Eu perguntei ao amigo dele se ele compraria a caneta que ele estava me vendendo. Ele falou, não compraria. Aí chegou a minha vez de vender a caneta para ele. Eu fui tão persuasivo no que eu falei, como eu fui aqui agora contigo,
E talvez por um momento você deve ter acreditado no que eu falei. Eu fui tão persuasivo com ele que ele acreditou nas características daquela caneta. Era uma caneta bonita que eu ganhei de um advogado amigo meu que me inspirou para me ser hoje previdenciário. Dr. Kreiser de Souza. E aí eu falei assim, irmão, fica tranquilo, é mentira. Eu só fui criativo. Essa caneta eu não sei qual é a característica dela. Eu só sou criativo. O vendedor ele tem que ser criativo. Quando eu vendia cloro desinfetante, eu tirava a tampa e te entregava a tampa. E você segurava a tampa. E eu começava a falar, você só segurou a tampa. Eu falava, esse produto limpa, perfuma, desinfeta, tem bactericida, mate germe, micróbio, barata, lacraia, espanta rato. Eu tenho o lavanda. O lavanda ele é concentrado com amaciante, ele perfuma. Concentrado com amaciante não significa que ele seja amaciante. Ele não amacia, mas ele deixa o perfume. Então, ele é ideal para você limpar forro de sofá, cortina, tapete, forro de travesseiro. A pessoa pegava agora aquela tampa e começava a cheirar e perguntava o que realmente você está vendendo. Aí, quando ela virava e perguntava o que realmente eu estava vendendo, aí eu entrava na mesa de negociação. Aí eu começava a oferecer de uma outra forma para ela. Aí eu falava, isso aqui é cloro, isso aqui é desinfetante. E eu sempre, propositalmente, eu levava 3, que era um desinfetante forte, que era o eucalipto, o cloro, que ficava no meio, e aqui um desinfetante mais suave, que era o lavanda, o jasmim, o talco. E aí eu fazia de um jeito que eu vendia os 3. Eu ia lá, na cabeça dela, ela ia comprar um. Mas lembra que eu falei que o bom vendedor, ele não tira pedido? O bom vendedor, ele faz você comprar mais e bem. Então, eu falava do cloro para banheiro e varanda, eu falava do eucalipto para banheiro e varanda, e falava do lavanda para fazer dentro de casa e fazer a questão do concentrado com amaciante. Então, sinal de venda. Quando aquele moço que o senhor me falou, que o pessoal bateu palma para ele, naquele momento ali ele viu um sinal de venda. O sinal de venda, em qual momento que ele é usado? Em qual momento? Quando você faz a apresentação do seu produto e você vê ou ouve o interesse do cliente. O cliente se interessou. Deu foi uma coisa muito sutil. Você já entra, você já viu o primeiro sinal de venda. Se der, você já entra na mesa de negociação. Se não der, você continua fazendo a apresentação. Mas na maioria, quando ele dá o sinal de venda, você já entra na mesa de negociação e você consegue fazer uma venda muito rápida. Você tem uma ideia. Você tem uma ideia. Eu trabalhei com alguns advogados previdenciários. Eles demoravam 40, 50 minutos para fazer uma venda presencial. Eu acompanhei eles. Eu não sabia, eu tinha que aprender com alguém. Eu sabia vender, mas não sabia o produto. Para tu saber o produto, tem que saber quem vende o produto para você. Isso. 40, 50 minutos para vender uma aposentadoria. Quando chegou a minha vez, eu não demorava 5 minutos para vender uma aposentadoria. Quando eu fui para o online, hoje eu vendo em São Paulo, no telefone, eu não demoro 2 minutos para fazer uma venda de aposentadoria. É muito rápido. Só que é muito claro, eu faço de uma forma clara. Eu não empurro para o cliente. O que tem que ficar claro para o cliente é a forma de pagamento, o que ele vai pagar. A apresentação é simples e rápida, mas o que você leva mais tempo é falando sobre o pagamento, porque isso que tem que ficar claro. É porque o produto ele já sabe o que ele quer, né? Ele E só tem aquele produto, não tem outro, né? Não tem outro. Você vê, até você que não é da área, você já entendeu como é que é. Ó, eu tô doente, eu tô com esse problema que já de entrada eu não consegui. Eu falei, eu sou especialista, eu consigo resolver. Para isso eu preciso tirar 5, eu tenho que fazer 5 verificações e tenho que tirar 2 certidões. Para esse processo, eu vou te falar quais são as custas. A pessoa, tá bom. Aí eu começo a falar as custas. Então, tipo assim, é rápido, exatamente isso. Eu já falo que eu sou especialista, é o que ele quer saber. Eu falo que eu vou conseguir resolver, é o que ele quer saber. Agora ele quer saber o quê? Ele vai pagar, né? E quanto ele vai pagar. Começo, meio e fim. Técnica de vendas. Porque o que ele precisa, ele já sabe. Já sabe. Você é a pessoa mais. certa. Você vai resolver. Agora precisa saber quanto que eu vou pagar. Quando você falar de forma clara como que vai pagar, ele concorda, você faz o contrato, ele lê, ele assina, tá fechado o contrato. Não demora 2 minutos. Como eu te falei, eu consumo muito YouTube. E no outro dia eu estava vendo, tem um menino que ele faz
grava em vários lugares, assim, então ele pega lugares interessantes e vai, eventos, na rua. E um domingo desse estava vendo um vídeo dele que ele fez em Guarulhos, foi em Guarulhos, e mostrando o centro da cidade de Guarulhos, aí falando da cidade, que a cidade é conhecida por causa do aeroporto, mas que a cidade tem outras coisas lá, não sei o que, e mostrando o comércio do centro de Guarulhos. E um momento, aí foi reconhecido, né? Porque ele já faz vídeo há muito tempo. E é legal, os vídeos são bem interessantes. E aí foi reconhecido por um, reconhecido por outro. E quando ele passou em frente a uma loja, o menino veio, o vendedor veio. Caraca, cara, poxa, eu tirar foto contigo aí, pá, não sei o quê. Aí ele, pô, aí, cara, tu trabalha aí? Trabalho. Pô, mas como é que é aí? Pô, aqui é legal de vender, não sei o quê. Ele, não, legal, pô, vamos lá conhecer a loja lá, vamos lá. Puxou ele. Aí olhou pra ele e falou, pô, cara, tô vendo aí que tu gosta de tênis, né, cara? Tu gosta de tênis, Já era, mas... caiu na teia. Aí ele, pô, gosto mesmo. Tô aqui, cara, ó, pode ver, ó. Tem esses tênis aqui, ó, marca tal, marca tal, marca tal. Esse aqui, assim. Pô, não, aí, não, esse daí teu. Então tu é desses aqui, ó. E ele foi entrando no cara. E ele é um cara já que trabalha com comunicação, jornalista, mas o cara foi levando ele. Daqui a pouco o cara virou pra ele e falou assim: não, cara, vou te falar, tá precisando de tênis, não, cara. Tô vendo que teu tênis tá novinho. Pô, tu tá precisando de um corta-vento, cara. Pô, tem um corta-vento da tua cara. O que é corta-vento? É aquelas jaquetas de nylon fininho, Ah, tá, que assim, sei. ela não te Não esquenta, esquenta. mas protege né, do vento. E aí o cara começou a mostrar uma posição de corta-vento, e aí daqui a pouco ele pegou um colorido. Aí o cara falou assim: não, 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 não. Pegou da mão dele e falou assim: não, não, esse aqui não é teu estilo, não, filho. Esse aqui é teu estilo. Aí pegou um preto. Aí falou: bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Botou nele. Falei, caraca, aí ficou show, cara. Aí cortou o vídeo, aí daqui a pouco aparece ele na rua com um corta-vento. Ele comprou um corta-vento. Como é que não compra? Entendeu? Mas o cara, assim, o cara fez ali, deu uma aula. Envolveu ele. Deu uma aula de venda ali. Porque o cara levou ele, mostrou os tênis e ao mesmo tempo virou pra ele: não, tu não vai comprar tênis não, pô. Tu não tá precisando de tênis não, tu vendo teu tênis tá novinho, mas tu tá precisando de um corta-vento. É a Tá tua vendo como é cara. que é? E vendeu. Vende. Entendeu? Ao vivo e a cores. Às vezes, um camarada desse poderia estar ganhando muito dinheiro. O que teria que mudar? Tem uma vez que eu fui em Cabo Frio, aí tinha um vendedor de... Na verdade, ele não é nem vendedor, ele só fazia a apresentação do Aham. restaurante. Mas o camarada Aqueles que eles falam agora é captador, né? captador, Fica na rua puxando fica as na rua, pessoas. mas ele fez uma apresentação da comida que me deu vontade de ir lá. Aí obviamente, eu tive que falar com ele. Eu falei: meu amigo, você está perdendo dinheiro. Você apresenta muito bem, você fala muito bem. Você tinha que arrumar algo que fosse mais rentável para você. Eu falei assim: se eu for lá comer, você vai ganhar uma comissãozinha, não vai ser muita coisa. Mas se você vendesse um carro, se você vendesse um imóvel, se você vendesse uma cobertura, com uma venda, você ia fazer a sua vida. Mas, Só o que muda é o produto. mas, Marco, olha só, a gente tá falando de coisa legal, coisa interessante. Só que Sim, assim, tem uma outra coisa que eu observo muito e há muito tempo. E eu sempre converso isso. Você sabe que minha esposa é professora de administração, sim, então, assim, departamento pessoal, essas coisas. Então, tem dentro da área dela, tem uma parte que trata dessa questão do relacionamento, sim. né? Tanto entre as pessoas que estão dentro da empresa, quanto aquelas pessoas da empresa com outras pessoas de fora, né? Ele fala sobre vendas e tudo. E aí, nós temos uma mania de ficar observando quando a gente vai em algum lugar, algum comércio, algum centro comercial, o comportamento dos vendedores, Verdade. atendentes. E eu tenho observado que a qualidade no atendimento ao público não está caindo, não, tá despencando. Verdade. Exatamente isso. Porque assim, você chega em certos lugares, nós queríamos trocar de carro, e nós tínhamos um modelo que a gente tinha preferência, queria, mamãe, é um modelo que não é muito, Não é muito não é muito popular? popular. Sim. E aí a gente passa no nosso caminho, você passar por uma concessionária, e tinham lá sempre na porta, a gente passava sempre lá, sempre lá, sempre lá. E um belo dia eu Decidiu resolvi, vou entrar. parar lá para ver. Eu fiquei uns 15 minutos parado, olhando o carro,
sem ninguém vir me abordar. Que erro gravíssimo. E aí, depois de muito tempo, o cara veio com aquela Aquela disposição, né? muito, assim, uma simpatia, sabe, uma, assim, disponibilidade incrível, assim. Eu perguntei para ele: "Qual o valor do carro?". 90 mil. Seco assim. "Qual o modelo?". "É o Standard". E esse foi o nosso diálogo. Aí eu falei: "Obrigado", subi na minha moto e fui embora. Que maravilha, hein? Essa dor, pessoal que está nos assistindo aí, pode até colocar aí, mandar aí no chat aí. Essa dor é a sua dor também. Eu tenho certeza. Tem um montão de gente que passa por isso. Muita gente. E a hora que você foi comprar um carro. E não é um carro barato, não é um carro popular, de valor popular. É um carro com Exatamente. valor elevado, não é? Nem todo mundo. Que apesar de ser um carro já mais antigo, um pouco antigo, mas é um carro que tem valor, né, tem um valor agregado nele, a questão de montador, assim, o cara não queria vender o carro. Olhou para Agora, mim e achou, assim, aquele lance da não da te existe. e aí É, aí vem a outra pergunta que eu vou te fazer. A gente tá falando da técnica de venda, aí você tá certo. falando da forma que você vai negociar com um possível comprador. Sim. Mas aí vem outra questão que eu vejo muito hoje, que é uma seleção, uma suposição que as pessoas que estão lá vendendo fazem daquela pessoa que entra, né, Uma no discriminação. porque é olhar e achar, esse tem ou Esse não esse tem. não tem. Como que vai saber disso? Só É. olhando para a pessoa? A minha esposa no outro dia falou um negócio comigo que a gente estava conversando sobre isso, e ela falando sobre a menina que ela entrou na loja, aí a menina chamou a outra, a que estava atendendo ela, uma segunda, falou com essa menina que estava atendendo ela. Sim. "Vamos almoçar?". Ela: "Não, estou atendendo ela aqui". Aí a menina foi e falou uma palavra que eu me esqueci agora qual foi, que Não, era um código para dizer assim, que a pessoa não ia não ia não ia comprar. comprar. Caroço. Não, não foi caroço, Mas o foi caroço é usado. também, É usado é nessas mais áreas. popular. É mais popular. Mas eu esqueci agora a palavra que ela falou, e ela se ligou, Aham. porque ela já sabia o que significava. Aí ela virou para mim e falou assim: "Não, olha só, não sou isso não. Só que é o seguinte, você tá achando que eu não tenho dinheiro? Tudo bem, não precisa mais não, não vou comprar não". E virou e foi na outra loja em frente e comprou o vestido que ela precisava. E não era assim, não era uma roupinha, um shortinho, uma meia, nada disso, era um vestido pra festa. É, não, só em falar em vestido, a gente já sabe Já que sabe que a vestido coisa é. é Eu tenho esposa e tenho e duas meninas. então tu sabe que assim, Eu sei, quando fala vestido, e principalmente se for um vestido para festa, né, que é uma coisa não é diferenciada, qualquer é mais vestido, é caro, bem mais caro, com né. certeza. E aí a menina perdeu a venda, porque ela supôs na cabeça dela que a minha esposa não, né, estava naquele momento querendo comprar, não iria comprar. E aí apostou errado. É. Ó, eu trabalhei numa empresa, eh, essa empresa trabalhava com idoso. E às vezes a gente recebia o idoso para poder fazer a venda, a gente olhava para ele e às vezes uma pessoa pobre, às vezes estava mais bem vestido do que ele. E a gente recebia roupa velha, sabe? Roupa velha, sem marca, sem nada. Ele sem uma expressão bacana. E aí, quando a gente fechava o contrato, às vezes era 34 mil. Isso há 20, acho que 22, 23 anos atrás. Então a gente não julgava ninguém, entendeu? Por isso que eu falo para o senhor, o pessoal de antigamente, ele tinha uma sensibilidade em relação à venda. Então, assim, a pessoa é um vendedor emergencial. Pô, bacana, bacana. Aí a pessoa quer vender por enquanto não arruma um emprego. Só que o emprego, o valor é limitado. Você já tem um salário pré-definido ali, entendeu? Quando você vai para vendas ou vai empreender, né, existe alguns riscos, ok, como o seu emprego também. Qualquer um, né? Qualquer um. Pode mudar o governo, uma canetada lá pode mudar muita coisa. Não é à toa que teve uma canetada agora aí do Alexandre de Moraes, e aí veio uma outra canetada dos Estados Unidos,
e quantas empresas vão fechar por conta Por desse conta disso. tarifaço. Exatamente. E essas pessoas estavam vivendo perfeitamente bem. O pessoal da soja estava vivendo perfeitamente bem. Da carne. Da carne, do café. Tava vivendo perfeitamente bem, fazendo os planos para o futuro, final de ano está chegando, e agora uma canetada, da noite para o dia, Muda tudo. mudou tudo. Então não existe segurança. Não existe segurança. Entendeu? Então, uma coisa que você não perde é a tua coragem, a sua determinação e as técnicas que você tem. Eu, no meu caso, como você viu, eu vendi cloro, eu já vendi doce. Ou seja, se eu sair do escritório hoje, me joga na rua. Eu vou meter a mão em qualquer coisa, eu vou vender e vou vender muito. Eu vou vender e vou vender muito. Eu vou ser bom, porque eu sou bom nisso que faço. Não é à toa que eu tenho empresas Mas aí eu te na área de pergunto venda. Sim, o seguinte. Eu vi isso e já de muito tempo, e um momento assim que isso me chamou, me despertou, sim, foi no momento que um amigo veio e falou isso comigo. Eu reclamei de uma situação que tinha acontecido de trabalho, e aí ele virou para mim e falou assim, eu reclamando, falei, pô, que eu fui tocar em um lugar e aí tava vazio, aí toquei de qualquer jeito. E aí ele olhou para mim e falou assim, cara, vou te falar, quer um conselho? Mesmo que você vá tocar e não tenha ninguém, toca como se aquilo ali fosse a oportunidade da sua vida. porque isso fala mais de você do que dos outros. E ele falou assim, você pode de repente estar jogando para o alto a oportunidade realmente da sua vida. É. Porque pode aquele que está te assistindo ali ser o cara que vai te fazer uma proposta, vai te levar para tocar num lugar maravilhoso, ou vai te contratar para alguma coisa, mas aí ele viu que você é desleixado, que você não deu importância, e aí ele não vai te chamar, vai chamar o outro. Aí eu parei, pensei naquilo, falei, rapaz, caraca, que lapada. É. É a mais pura verdade. Porque a gente nunca sabe de onde vai vir uma oportunidade. Você sempre tem que estar preparado. Os evangélicos, eu sou evangélico, né? Os evangélicos têm muitos jargões, né? Uhum. E um deles é esse, ficar na brecha. O ficar na brecha para eles é ficar atento aos movimentos, às oportunidades. Entendeu? Então, assim, a gente que é empresário, no caso eu, você, a gente está sempre atento. A gente não sabe onde vai vir uma oportunidade. Ah, mas você já tem um negócio, tá? Mas pode vir uma oportunidade de uma outra parada. A É, gente nunca sabe. uma coisa também que assim que eu mudei muito na minha atitude foi a de, eu vou falar vestir camisa, mas não seria vestir camisa, levantar bandeira. Mais correto é essa, levantar Sim, bandeira. Que assim, uma coisa que a gente está vivendo hoje no país é essa questão de visão, né? verdade. Que aí eu lendo um artigo, ah, o jornalista dizia o seguinte, que as pessoas pintam o que a gente está vivendo como polarização, e não é polarização, a gente está vivendo uma radicalização, Sim. né? Que é a radicalização do nós contra eles. Então tá todo mundo contra todo mundo. Isso é ruim, né? Né? E todo mundo precisa de todo mundo. Aí como é que fica todo mundo contra todo E mundo? aí o pessoal fala assim, ah, tá, mas pô, vocês vão falar de política. Não, não é política. É que isso vem afetando, inclusive, essa questão da venda, do comércio. Sim, Porque hoje, quantos casos a gente já viu na TV falando sobre restaurante bota placa, não, você é de tal lado, não queremos você aqui. Alguma coisa ista, não é bem-vindo aqui. E aí, logo em seguida, você vê a notícia de que aquele quebrou. foi pro saco, E aconteceu muito nas eleições. não é? E a gente vê muito isso. Ah, é bar que é do clube tal, então o torcedor do clube Y não pode ir no do X, o do W não pode ir no do J. E aí você vê que no final todo mundo acaba perdendo É, por causa disso. Então, assim, eu acabei aprendendo
eu não sei, você vai dizer se eu estou certo ou não, que é melhor você não levantar bandeira, é melhor você se colocar numa neutralidade e conversar com todo mundo. Com certeza, porque, tipo assim, no meu caso, nós temos comércio, né? Uhum. Então, aqui o senhor atende aqui várias pessoas de toda classe social, né, de todo credo religioso. No meu E, e, caso é a ve- mesma coisa. e o lado político também, né? Do Tem lado aqui gente de político, esquerda, de direita, de sem centro, né? discriminação, e eu do mesmo jeito. Eu tô nem aí se a pessoa é de direita, se a pessoa é de esquerda, se a pessoa é espírita, né, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é católica, para mim não muda em nada, não muda em nada. O que vai mudar para mim é como a pessoa vai me tratar. É isso aí que vai falar muito, né, da pessoa para mim. Porque você sabe, tem pessoas evangélicas que é super mal educada. E tem pessoas espíritas que é super educado. E vice-versa. Tem médico que é bom profissional e super educado. E tem médico que, né, é péssimo profissional. Então, assim, essas coisas vai ter. Agora, a gente não pode ter discriminação. Eu atendo pessoas lá que homens, que é casado com homens, mulheres que é casado com mulheres, pra mim tá tudo certo. É minha companheira e meu companheiro. E aí eu sigo a mesma linha. É teu companheiro, é teu. O nome dele é de homem e ele é mulher? É homem o nome? Então, o nome dela é Maria, mas o nome Social, né? social, né? Aí tem o outro nome dela aí. A É José. José. Então é José, pô. José. Eu respeito para ter o respeito, entendeu? E graças a Deus eu nunca fui de bandeira, nunca, desde criança. Nunca fui de bandeira nenhuma. Até porque sou negro. É até complicado levantar alguma bandeira uma vez você sendo negro. E assim, desde novo fui o racismo já há muitos anos. Né? Se você não tem uma postura, hoje eu sou respeitado, sou conhecido. Mas nem sempre foi assim, pô. Entendeu? Mas você conseguiu, mesmo você estando na sua neutralidade, você conseguiu fazer com que as pessoas reconhecessem você pelo valor que você tem, pelo que você O faz, esforço é um pelo pouco seu, maior, isso aí, tá? A pessoa que é de cor, a pessoa que é negra, o esforço é um pouco maior. Aí, assim que começou a questão de internet e curso de computação, Uhum. hoje acho que nem tem mais isso, mas antigamente tinha muito curso de computação, É. né? Word, Excel. Tem um aqui na esquina aqui, tem um aqui Tem, na esquina ainda. então, aí o que acontece? Mas deve ter só pessoas idosas, né, que deve ir, né? Porque a maioria das pessoas faz hoje pela internet. Eu nem sabia que tinha É, mais isso. assim, eu acho que esse tipo Sempre tem um de. público, né? Tem, porque assim, tem a questão de você ter o papel. Aperfeiçoamento. Tem essa questão do aperfeiçoamento e também muito da molecada, às vezes quer só o diploma. Ah, Ele já entendi. sabe usar, mas ele precisa ter a comprovação de que ele sabe. Apesar que a gente sabe que isso aí está caindo também, né? É. Que hoje vale mais pelos seus. O Com cara abre o a computador, faz, tu competência. sabe, então mexe isso aqui. Ah, Isso aí. beleza, tá É contratado. a competência, É né? competência. Meu filho de 15 anos está fazendo, né, jovem aprendiz e chegou lá e Deu um banho lá no. Não, o pessoal chegou lá, mandou, ele perguntou, aí ele falou que sabia mais ou menos, eles mesmos encaminharam ele para um curso online, ele fez o curso online e estava trabalhando. Ah, Então, assim, não, a gente sabe que isso não é, mas foi um mercado bom, né? foi mercado bom. Durante muito tempo. Aí Né? eu fiz um curso lá, né? Assim, no começo, minha tia me incentivou, eu fiz um curso. E o professor era negro. E eu ficava muito de palhaçada, de sacanagem e tal. Novo, né? Não gostava muito de namorar, e tinha umas garotinhas lá. Aí chegou um dia que ele falou assim: Marco, fica aí. Ele inventou algum teste pra mim lá, Aham. só que eu não sabia, eu queria ir embora. E aí, quando foi todo mundo embora, ele sentou comigo. Eu até achei estranho. Achei estranho. Aí ele falou assim: Cara, eu vou te falar uma coisa. Aí ele contou a vida dele. Eu falei: Ó, nós somos negros. Eu fui muito discriminado. Aí ele falou da faculdade e tal. Eu tirava sempre em primeiro lugar. Era o número 1 da turma. Chegou um tempo que o camarada me levava de Kawasaki. Acho que antigamente era Kawasaki, que Aham. era a moda, né? De Kawasaki em casa. Os playboy me levavam de Kawasaki em casa. Aí ele falou assim: Irmão, nós já começamos perdendo. Então, dá tudo de si para você ser o melhor naquilo que você faz. Ele falou aquilo para mim.
Na hora, eu gostei, fiquei meio que assim, saí dali tipo que esqueci, mais nada. Isso já se passou, acho que 30 anos atrás. E aqui, eu tô lembrando dele aqui. Então, tudo que eu faço hoje, Carlos, eu procuro ser o melhor naquilo que eu faço. O melhor. O melhor. Eu procuro me dedicar, estudar. Eu estudo muito de previdenciário, podcast. Eu estudo muito, eu procuro estudar, ler livro, me pesquisar, conversar com outros amigos. Para hoje eu chegar aqui para o senhor e falar assim, ó, eu sou profissional nessa área. E realmente sou profissional nessa Mas área. eu vou discordar de você de uma coisa. Sim. Você não começa perdendo, não. Nós começamos perdendo porque o fato de nós sermos sul-americanos e brasileiros, a gente já tá lascado. E se você é negro, aí você tá lascado, 2 0,5. Entendeu? Então, mas eu tô só replicando o que meu professor falou. Não, eu tô fazendo uma brincadeira Claro. contigo, assim, para mostrar que a gente, cara, a gente tem tudo para dar errado. É. Nós que somos chatos pra caramba e a gente vai lá e fala, tem que dar errado. Então tá bom, vou dar certo só pra te sacanear. A gente é ruim, né? A gente é ruim A pra gente é ruim caramba. pra caramba, a gente é ruim por causa desse caso. Eu tenho um dilema comigo, porque assim, como eu fiz muito curso de profissionalizante para o pessoal, né, para o meu desenvolvimento pessoal, eu fiz muito curso voltado para isso, e eu não tenho, o meu vocabulário ele é um pouco diferente dos demais. Por quê? Eu não levo a palavra negativa, eu não levanto a bandeira do negativo. Entendi. Eu não levanto. Tipo assim, essas palavras assim, ó, vai dar errado, não consigo, não posso, é difícil, é complicado. Não, essas palavras, geralmente eu não cito elas. Eu substituo por uma outra palavra. Entende? Então, quando alguém chega perto de mim e fala algo negativo, eu sou martirizado pra caramba por conta disso, entendeu? Zoado. Porque, às vezes, no meio do caos, tá todo mundo falando do caos, aí o único que fala de positividade sou eu, o único. Aí, obviamente, se tem um grupo e tá todo mundo indo naquela linha, você vem numa linha diferente, automaticamente você é excluído. E eu já fui muito excluído de muitas coisas. Como eu te falei, hoje eu cresci, hoje eu tenho um nome e tal. Mas quando eu não tinha, e eu falava, que a pessoa falava que era pedra, e eu falava que não era pedra, era derivado da pedra, né? Tinha mais madeira, e a pessoa, não, pô, tu tá errado, pô, que mundo que você vive? E aí eu defendi a minha posição. E aí eu era excluído. Hoje não mais, hoje se na roda eu ficar todo mundo falando que é pedra, eu falar que é pau, mesmo sendo pedra, hoje é diferente. É uma coisa impressionante. É impressionante, porque tu tem uma vida bacana, tu tem um nome bacana, tu tem uma posição na sociedade bacana. Então, hoje quem dita as regras é você, pô. Você é o dono da mesa. Você é o dono da mesa. E como você tem algumas técnicas, fica mais fácil ainda. Você entende de cérebro, entendo de hipnoterapia, entendo de hipnose, entendo de performance humana. Então, quando eu chego numa mesa, eu automaticamente sou o dono da mesa. Se eu não sou o dono da mesa, eu posso ser o cara central daquela mesa. A conversa, ela começa a vir assim, ó, voltada para mim, por conta das perguntas ou das sugestões inteligentes. Se você faz uma pergunta inteligente numa roda que tem um monte de pessoa que é mediano, irmão, você ganhou a mesa. Exato. A pessoa vai falar assim, pô, camarada, entende? Aí começa a voltar para você. E aí, automaticamente, você passa a ser o dono da mesa. Você começa a criar ideias, distorcer algumas coisas, melhorar outras ideias. Isso. É bacana isso. Eu gostei muito disso. Então, a minha esposa, às vezes fica irritada, mas essa semana ela começou a vir pro meu lado. Falou assim, você tem uma positividade impressionante. Eu falei, eu não tenho positividade impressionante. Eu sou positivo na vida. Você vê quantas coisas boas eu faço. Quantas coisas que dão certo na minha vida. Isso não é uma questão só de eu ser positivo. Eu tenho relatos, eu tenho provas de coisas que deram certo na minha vida. Sabe? Não é antigamente, quando eu não tinha nada tinha dado certo ainda, eu era positivo. Ok. As pessoas ficavam contra mim, eu até entendo. Só que hoje, com várias coisas positivas, o Carlos hoje, quando era antes,
falava de positividade, né? Eu falava, pô, cara, o mundo não é esse, não. Você tá vivendo um mundo diferente, não sei o quê. Porque a média do pessoal que você vivia era a mesmice. Aí vem você, que não tem nada comprovado ainda, não provou nada ainda, nem para você mesmo, e você fala de positividade, de empresa, de negócio, de ter um podcast, de ter um canal de televisão, não era a realidade de ninguém. Então o nego ficava meio assim contigo. Agora, as mesmas pessoas de antigamente, que obviamente são teus amigos até hoje, e você chega e fala de alguma coisa em relação a isso aqui, não, bom, não, pô, vê lá teu canal tá top, e que não sei, mas foram os mesmos que lá atrás falaram negativo. Falaram que não, que é mentira, que conversinha, blá, isso mesmo. Mesma coisa, é o que acontece com o senhor, é o que acontece comigo. Os meus amigos, os que não morreram, né? Que eu morei em morro, eu morei em favela, entendeu? Então, quem mora em favela, pessoal que tá aí, ó, pessoal que mora em favela, dificilmente é um ambiente os seus amigos, né? Dificilmente eles não são convencidos pro tráfico. Dificilmente. Às vezes você mora no asfalto, já tem um ou outro que vai pro assalto. Isso. E no morro, que é toda hora moto, baile funk, arma. Um deles, e lá, os meus amigos, que eu morava no morro lá em Belfort Roxo, uma área pesada, não tinha tráfico aonde eu morava, tinha tráfico em torno onde eu morava. Mas quando colocaram a boca onde eu morava, os meus amigos de infância, todo mundo entrou. Inclusive, até eu entrei. É mesmo? Até eu entrei, pô. Eu fui convencido pela aquele ambiente, o ambiente... Eu não tinha essa cabeça que eu tenho hoje. Eu fui convencido, eu acabei entrando, eu fiquei poucos dias. Eu não cheguei a ficar um mês. Eu fiquei poucos dias. Mas naquele poucos dias ali, falou assim, rapaz, é muito conseguiu enxergar que aquilo ali não era o que... Ó, eu não recrimino a pessoa que entra, porque aquilo ali é muito forte. É muito forte. Te convence assim de uma tal forma, sabe? Você achando jovem, não trabalhando, não tendo assim grandes oportunidades, aquele ambiente ali te envolve de tal forma. É propício mesmo, né? É propício. Virar a cabeça. Às vezes não é nem um dinheiro. Você não ganha dinheiro no tráfico. Só quem ganha são os grandes. Mas é o ambiente. Quando alguém fala assim, o cara é da boca. Irmão, esquece. É o poder, a popularidade, né? Porque eu vi isso na minha vida. Meus amigos me tratavam normal. Todo mundo zoa todo mundo. A amizade é assim, todo mundo zoa todo mundo. Aí, entrei pra boca. Só que ninguém ficou sabendo que eu era da madrugada. Eu ficava no meu portão lá na madrugada. De dia eu tava normal. Com os amigos era normal. Ninguém sabia de nada. De repente eu tô lá com ele. Aí vem um e fala. Assim, o Marco, eu era conhecido como Japão. Japão tá na boca. Pô, irmão, os moleques começaram a me olhar diferente. Me olhar com um olhar de temor, de admiração. Eu assim, o moleque teve coragem de andar na boca. O moleque é brabo, não sei o quê. E eu vi aquilo dali. E aí, quando você vê aquilo, não tem como desver. Você já viu. E aí você sente. Você vê e você sente. Não tem aquele ditado que os olhos é a candeia do corpo? Seus olhos forem bons, seus olhos forem mal. Você vê aquilo, mudou minha cabeça. Eu queria mais aquilo. Já mudou. Na hora que ele falou e eles me viram e eu vi da forma que eles começaram a me ver, eu comecei a falar diferente na mesma hora. Gesto com a mão e todo mundo me respeitando. Ah, isso aí mesmo, não sei o quê. Poder. Poder. Então, a situação é essa. Então, meu amigo, minha amiga, o momento é agora, tá? Você quer empreender? O momento é agora. Esse é o melhor momento. Não espera amanhã, não. Se você quer sair do seu emprego para montar o seu negócio, você tem um sonho. Segue o teu sonho. Porque senão... amanhã ou depois, vai passar um tempo, duas coisas podem acontecer, se não as duas, mas uma delas pode acontecer. É aquele negócio que você queria montar e você não montou e alguém próximo de você montou e cresceu, e aí você vai falar assim, caramba, eu ia montar um negócio desse tal dia e não montei. Aí alguém vai falar para você, vai ser mentiroso, pô, invejoso, alguém vai falar isso para você. O mais descarado, um amigo teu mais próximo, vai falar isso. Ou vai acontecer o seguinte, vai passar alguns anos, você vai se decepcionar no seu emprego, vai ser mandado embora, já vai estar aposentado com um salário mixaria, e você vai falar assim, poxa,
Por que eu não tomei aquela atitude há 15 ou 20 ou 30 anos atrás? Hoje eu estou aqui com essa mixaria, não dá nem para me comprar os remédios, e aí? Então, ouça, né, esse conselho do teu amigo aqui, doutor INSS, o momento de você montar o teu negócio é agora, e eu estou aqui para poder te ajudar. Marco, a gente infelizmente chegou no final. Tudo que é bom Dura pouco, dura né? pouco. Mas a gente vai estar de volta aqui em breve. Sim, com certeza. E com mais dicas, com mais assuntos, até né? porque esse assunto de empreendedorismo, técnicas de venda, é muito amplo. É muito amplo. E eu tenho 20 anos de profissão. Tem muita coisa para falar ainda. Tenho 20 anos. Não dá pra como falar eu te em uma falei, hora, só né? 8 anos eu trabalhei com venda de rua. 8 anos foi venda de rua. Vendendo cloro, foi 8 anos fazendo isso. Direto, ininterrupta. 8 anos, direto. Me tornei profissional de vendedor de cloro e desinfetante. Cara. Depois comecei a vender outras coisas. Tirei foto na Uruguaiana. Tirava aquela... Antigamente tinha aquela máquina que você tirava a foto e ela saía a foto na hora e você ficava balançando assim, ó. Então eu vendia aquele... Polaroid, né? Polaroid. Aí era R$25, que dava para fazer... Acho que era 10 fotos. Era R$10 cada uma. Aí você comprava coisa, era 25, você fazia 10, né? Conseguia ganhar 100 em cada foto, aí tirava ali. Era eu e um rapaz, ele que tinha a câmera, eu não tinha. Ele tinha vergonha de ir na rua. E aí, tipo assim, ele tinha vergonha. Eu falei, eu não tenho não, vambora, mas aí tudo que fizer é meio. Eu sei que você tem a máquina, eu sei que você tem as coisas. Não, então vambora. Aí fizemos uma parceria bacana, lá do Rio, lá do Rio. Bacana, a gente vendia gravata também. Caramba. No primeiro dia que eu fui vender gravata e tirar foto, eu vendi 46 gravatas por uma pessoa. Caraca. Pra você ver como é que eu sou iluminado. Marco, vou ficar por aqui. Para você que está em casa aí, você vai ver na descrição desse vídeo aí, você vai ver os contatos, né? Apareceu aí embaixo o @ do Marcos. E você pode entrar em contato com ele para tirar dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pendência, você tem uma causa que você queira dar entrada no INSS, só você falar com ele aí, que ele vai te orientar direitinho, vai te levar os caminhos que você precisa, né, para poder resolver isso, e vai ter sucesso. Então, a gente em breve vai estar de volta aí com mais um Doutor INSS, né? O melhor amigo dos aposentados. É isso aí. Gente, até mais. Marcão. Um abraço, obrigado, Carlos. Eu que te agradeço. Obrigado por atender o convite aí prontamente. Sei que você tem uma vida corrida, né? Mas muito obrigado. Obrigado você que está conosco. Dá o seu like aí, tá? Manda o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, coloca aí, eu vou responder. Eu respondo todos os meus amigos. Todos. Vocês são meus amigos. Eu atendo todos os meus amigos. Tá bom? Então, até o próximo Doutor INSS. É isso aí.